A paz do Senhor, meus irmãos. Podem tomar os seus assentos. Por bondade, pela graça de Deus, mais uma vez estamos reunidos para estudar a palavra do Senhor. Deixa assim, irmão Alex, pode ser? Então, meus irmãos, é um novo trimestre, né? É um novo momento que nós iniciamos. Metade do ano já foi. E a nova metade começa, né? A gente vai fazer assim a nossa lição, a gente vai fazer rapidamente assim uma abordagem do trimestre, tá? Vamos fazer uma explanação geral sobre o que nós vamos estudar no trimestre e depois a gente adentra na lição de número 1, tá? Então, conforme o título, a gente vê aqui a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E nesse trimestre nós vamos iniciar o nosso estudo pelo entendimento do que vem a ser o espírito da Babilônia, que é a lição de hoje. Esse espírito que permeia a humanidade, que adentra, começa no nosso município, no Brasil, está no mundo, está em todos os lugares. O espírito da Babilônia ele está atuando nos diversos sistemas que a gente vai ver hoje, sistema político, econômico, social, né? Nós vamos estar estudando todos os sistemas em que o espírito da Babilônia atua. E nada mais é o que os apóstolos já diziam: o mundo jaz no maligno, né? Então, essa é a base, esse espírito atuando, e nós vamos ver a forma que ele atua em todos os momentos. Começa com a normatização do pecado, dizendo que o pecado não é pecado, que é normal, o pecado deixa de ser o pecado bíblico, se torna o pecado social, faltar comida. Então existe uma série de fatos aí que é colocado como a normatização do pecado. O pecado se torna normal, e isso nós vamos ver na semana que vem. Vamos ver também o perigo do ensino progressista, a agenda progressista, agenda que defende, né, a dessacralização da vida intrauterina e suas formas, não somente essa, mas diversas formas de dessacralização da vida, incentivo ao homicídio e coisas desse tipo, né? Então a gente vê assim a atuação demoníaca no mundo, demoníaca. E aí nós vamos ter uma outra lição, irmão, que quando a criatura vale mais do que o Criador. O apóstolo Paulo, em seu primeiro tratado teológico, a Epístola aos Romanos, ele trata disso, né? Ele trata de quando a pessoa, quando a criatura passa a adorar a criatura em vez do Criador. E aí a gente vê o homem centralizado e não a palavra de Deus. O homem é o centro de tudo, né? O humanismo e outras formas que a gente vai ver, o egocentrismo, o antropofanismo e por aí afora. E aí nós vamos ver também, nesses trimestres, nós vamos ver a desconstrução da masculinidade bíblica. O que é isso? O homem foi criado macho, mas o progressismo está dizendo que não é bem macho assim, né? Não é tanto assim, que tem que ser mais light, né? Então, desconstruindo o papel masculino que a Bíblia, que Deus estabeleceu, do homem ser o cabeça, da família ser do patriarcado, né? De o homem ser o provedor. E aí muitos homens até pedindo perdão por ser homem, por ter nascido a ser homem, né? Então, a desconstrução da masculinidade, a virilidade, né? O homem querendo tomar forma afeminada, né? Ou efeminada. Então, a gente vai ver uma lição exclusiva para isso. Outra lição a gente vai ver também sobre a mulher, a desconstrução da feminilidade bíblica, né? Em que a mulher também, esse movimento feminista que tem acerca da defesa da mulher, que tem coisas válidas nele,
né, que é conquistar, como foi a conquista do direito ao voto, a condição de trabalho, de igualdade na sociedade, tudo isso é certo. Mas o errado é que estão fazendo contra os preceitos que vão contra a palavra de Deus, né? Dizendo que a mulher não pode se submeter, a mulher que tem o papel de mãe, de dona de casa, ela acaba sendo, sofrendo, como é que eu vou dizer, restrições por esse movimento. Então vai ser estudado isso. E uma outra questão é a transgenia, que a gente vê isso acontecendo no dia a dia, nas escolas, na sociedade. O homem não se aceita com o corpo que Deus estabeleceu para ele, né? E aí ele diz que ele é um homem no corpo de uma mulher, ou a mulher no corpo de um homem. E aí essa situação ele acaba até mesmo operando, né, fazendo operações para mudar os traços físicos. Então, essa questão da transgenia que também faz parte da agenda progressista que nós estaremos estudando. E a lição, irmão, ela encaminha, a partir da lição de número 10, ela encaminha de como a igreja deve se portar no meio desse espírito da Babilônia agindo no mundo. E aí a lição de número 10, a gente vai estar estudando, claro que a gente está fazendo uma forma rápida e breve aqui, né? A renovação cotidiana do homem interior, né? O homem exterior, a palavra aqui, a palavra vai ser renovação, né? Como enfrentar, como viver nos dias de hoje em que o espírito da Babilônia impera. Então a palavra vai ser renovação. O homem está constantemente buscando a renovação espiritual, renovar o homem interior com a presença do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, buscar as coisas de Deus. Depois, outra forma de combater o espírito da Babilônia, que a gente vai ter uma lição específica sobre isso, é cultivar a convicção cristã, né? Uma convicção inabalável, inegociável da palavra de Deus, como foi lido aqui na nossa verdade prática, né? Convicção moral. Pecado é pecado, a Bíblia diz que é pecado, né? Nós temos que entender que o pecado ele faz a separação do homem e de Deus, e que o pecado ele gera a morte. O salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom gratuito de Deus, né? E Deus resolveu a questão do pecado enviando Jesus Cristo para pagar o preço do resgate. Então a questão da moral bíblica inegociável, né? Outra questão de como uma convicção também, convicção espiritual vai ser tratada nessa lição. A questão bíblica correta, doutrinária, que nós temos que estar convictos, com coragem de permanecer nessa posição. E a convicção social também, que a sociedade ela precisa de nós, da igreja, porque a igreja tem feito a diferença na história da humanidade. E a lição 13, então, encerrando todo o trimestre, ela vai mostrar, enfatizar como o crente deve se portar no mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então eu creio que vai ser um trimestre muito interessante, muito vantajoso para nós, que tem uma linguagem atual. Parece que o ano passado a gente estudou uma lição, um trimestre parecido com esse, mas alguns fatos eles são retomados porque são de extrema importância que a igreja saiba o que está ocorrendo aí fora. A igreja, a gente não está numa redoma de vidro, a gente está inserido na sociedade. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós convivemos, e aí, como se portar no mundo dominado pelo espírito da Babilônia? E aí, então, nós vamos seguir a lição de número 1. Eu me sinto muito honrado nessa manhã de estar com os irmãos aqui. Tenho aqui, na minha frente, tenho
Eu olho aqui e enxergo 4 professores do nosso curso teológico aqui da ETAD, né? Estão lá bem quietinho lá atrás, irmão Regis, a irmã Berenice, que é professora do curso médio, a irmã Lorenice, que é professora do bacharel, o irmão Regis, que é do básico, o irmão Alex, que é do básico, e eu, que também sou dos 3 níveis, né? Sempre que possível, coordenador do curso. Então, para mim, é uma grande honra estar com nossos professores aqui nessa manhã. Né? E você também é convidado a fazer o curso teológico aí da ETAD, que o ano que vem estará completando 40 anos na cidade de Juí. Pensa que é fácil manter um curso teológico numa cidade, numa igreja, né? 40 anos em Juí, e muitos nem sabem que existe, mas vão saber porque é o Senhor que vai estar sendo glorificado com isso. Irmãos, vamos para a introdução da nossa lição de número 1, então. A lição de número 1, o título, A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E a introdução, a gente vai ver ali, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Irmão, o mundo se assusta com a palavra Apocalipse. Eles colocam, o Espírito da Babilônia coloca o Apocalipse como as tragédias, coloca no filme lá, o filme é tudo destruição, é o final dos tempos, né? Uma coisa horrível. E a palavra Apocalipse, ela não tem nada a ver com isso. Ela é a revelação. Que nem aqui está dizendo, revelação de Jesus Cristo. Deus está mostrando de antemão aquilo que Ele vai fazer. Né? Desde a antiguidade, ele fala do início e do final de todas as coisas. Então, Apocalipse, a gente não pode se assustar. Ele é a revelação de Deus. Ele está escrito ali para nós entender a vontade de Deus. Deus não vai pegar ninguém desapercebido sem antes ter sido avisado. E é avisado pelos profetas, é avisado pela palavra de Deus, tudo o que vai acontecer. E vai acontecer coisas muito boas vão ocorrer. Jesus vai voltar, sabia? O livro de Apocalipse ele diz, Jesus vai voltar, vai instituir o seu reino, vai instituir novos céus, nova terra. Aleluia! Né? Então, nós temos muitas notícias maravilhosas dentro do livro de Apocalipse. Não precisamos nos assustar. E escatologia, ela está presente no nosso dia a dia. Na palavra de Deus tem mais de 40% de versículos falando sobre escatologia, sobre as coisas dos últimos dias. Então, não podemos nos assustar. E a lição, então, ela traz aqui, dizendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e tem o propósito de mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E a lição em si, ela não vai tratar da escatologia, a gente vai fazer só uma abordagem breve e já vai mostrar a aplicação. Né? Não se pretende identificar aqui a Babilônia literal. Está falando aqui da Babilônia, né? A igreja diante do espírito da Babilônia, mas a Babilônia literal é aquela que realmente ocorreu, aquela geográfica, aquela que aconteceu na história, que está registrado pela história da humanidade. Existem comprovações arqueológicas da existência da Babilônia bíblica falada lá em Gênesis, no capítulo de número 11, quando Nimrod instituiu uma cidade chamada Babel e mandou fazer uma torre que chegasse até o céu e para ir contra a vontade de Deus. A vontade de Deus, a ordem de Deus é que o homem crescesse, multiplicasse e tomasse e ocupasse toda a terra. E o que o espírito do anticristo que já estava lá, diante de Deus, antibíblico, que estava atuando lá em Gênesis, estava fazendo? Fazendo exatamente o contrário. Então o espírito do anticristo, aí vocês já vão pegando, o espírito da Babilônia é tudo aquilo que vai contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a palavra de Deus. Não só admitindo ou querendo dizer que Deus não existe, que a Bíblia ela conta histórias, mitos, mas sim que vai ao encontro, vai de encontro à palavra de Deus, que vai contra Deus, que vai contra Jesus Cristo, que vai contra a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, é assim que nós temos que entender. Então, estou falando da Babilônia, a Babilônia literal, ela inicia lá em Gênesis capítulo 11. Na história de Israel, nós vamos ver
a nação de Israel sendo levada para o cativeiro da Síria. A nação do sul, Judá, levando para o cativeiro da Babilônia. Babilônia. Então a Babilônia é essa cidade que lá em Gênesis, no capítulo 11, ela é construída na Mesopotâmia, na região sul do Iraque, que é hoje, na região sul do Iraque. Ali foi construída a cidade de Babel, e a cidade da Babilônia foi reconstruída por Nabucodonosor, né? E depois Nabucodonosor levou para o cativeiro na Babilônia a nação de Judá, por 70 anos. 70 anos. Então, nós vemos a história dessa Babilônia geográfica, o que aconteceu. Deus utilizou-se da Babilônia geográfica, da Babilônia literal, para atuar, e através dela ali a gente vê também o espírito do anticristo, do antideus, do antibíblica, né, atuando na história da humanidade. Esse Nabucodonosor, que foi o líder da Babilônia, ele foi um instrumento de Deus, mas ele não deu glória a Deus. Ele deveria ter dado glória a Deus, e o que aconteceu com ele? Foi comer pasto, né? Foi como um animal, né? Ficou distante ali do seu posto, porque ele não glorificou a Deus. E nesse espírito da Babilônia a gente vê também a idolatria, tá? Inserida ali naquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles são jogados na fornalha ardente, de fogo ardente, porque eles não adoraram a estátua do rei, né? Que foi determinado pelo rei. Então, também o espírito da Babilônia está incluído, porque ele estimula o povo à idolatria. Então, a lição, ela não pretende se identificar na Babilônia literal, mas sim na Babilônia espiritual, tá? Então, vimos Gênesis 11, literal, vimos os 70 anos que o povo de Israel ficou no cativeiro na Babilônia literal, e, pasmem, mas tentaram reconstruir a Babilônia, né? Saddam Hussein, ali pelos anos 90 e alguma coisa, né, ele começou a reconstruir a Babilônia. Mas foi profetizado, o profeta Isaías profetizou que essa Babilônia jamais será reconstruída. E o que aconteceu? Houve a Guerra do Golfo e está lá abandonada a Babilônia que estava sendo reconstruída, não passa de escombros, não passa de monturo, não passa de um amontoado de coisas abandonadas lá. Porque é profético, Deus falou e vai cumprir, né? Então, essa Babilônia literal é uma coisa, geográfica é uma coisa. Agora, o espírito contra Deus, esse sistema contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a palavra de Deus, é que está permeando a sociedade, o mundo. E o objetivo da lição no trimestre, e principalmente nessa lição de hoje, é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presentes no cenário ijuense, no teu bairro, na tua escola, no teu comércio. O espírito, ele está rondando, e por isso que o Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para que não caias em tentação, né? O que está por trás do espírito da Babilônia? É o coisa ruim, é o encardido, né? É o carcará, né? O capiroto, né? Satanás, como a Bíblia está dizendo, é ele que está por trás de tudo isso, tá? Por que ele não foi, esse espírito do anticristo ainda não foi aniquilado, o espírito da Babilônia ainda não foi aniquilado? Porque não chegou ainda o tempo determinado, né? Quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus veio. Ele encarnou, ele nasceu, ele cumpriu o seu ministério. Mas tudo está no plano de Deus. O plano de Deus, ele é linear. Ele tem um começo, a criação, e ele tem um fim, novos céus e nova terra. E todo esse conselho de Deus, ele vai ser cumprido. E no tempo determinado, o espírito da Babilônia vai ser aniquilado para sempre.
Porque nós vemos, irmãos, já estou dando aqui já o finalzinho da lição. Nós vemos aqui, irmão, que tanto o espírito da Babilônia quanto o próprio reinado do anticristo, ele vai cair. Está profetizado, está lá no capítulo de número 14 de Apocalipse e no capítulo de número 18 de Apocalipse, que veio um anjo decretando e dizendo: caiu, a Babilônia caiu. Aleluia, né? João já viu a queda dela. Mas nós, enquanto nós estamos aqui caminhando, nós somos instrumentalizados pela palavra de Deus de como resistir, de como entender. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo melhorados, nós estamos entrando na vontade de Deus, porque nós, irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lugar é no céu. E no céu não vai entrar de qualquer jeito, tem que ser de acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai está estabelecida na sua palavra, tá? Vamos prosseguir, então, nós vamos ver, irmãos, nessa lição, 3 tópicos. Nós vamos ver a Babilônia e seus significados, depois os meios, como ela aparece, né, o espírito da Babilônia, como ela surge, como ela atua no sistema político, no sistema econômico, social, no sistema religioso, né? E aqui para abreviar, mas a gente pode ter muitos sistemas em que ela está atuando. E depois, por final, nós vamos ver a posição da igreja diante desse espírito. Não negociar a nossa fé, não aceitar, né? Nós trabalhar para formarmos o caráter de Cristo em nós e aguardar ansiosamente, com esperança, com louvor, né, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a lição de hoje vai ser bênção pura. No tópico 1, Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com o qual os reis se prostituem. Nós vemos aqui na nossa leitura bíblica, ela vai enfatizar bem esse primeiro ponto. Eu até vou tratar na leitura bíblica. Na leitura bíblica em classe, vamos explicar essa palavra, né, sobre esse tópico. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Irmão, isso aqui é um período lá do Apocalipse que se chama de grande tribulação. Começa no capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 18. Tá? Onde trata desse período do porvir. E entre os juízos de Deus estabelecidos nesse período são as 7 taças, que serão derramadas nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Tá? E esse anjo então vem e mostra, veja bem que ele já mostra a condenação. Ele já parte, olha, João, estou te mostrando aqui a condenação do espírito da Babilônia. Veja então que João viu aquilo que já aconteceu, que lá no futuro já aconteceu. A nossa mente não consegue captar isso, né? Mas João viu aquilo que já aconteceu. O espírito da Babilônia vai cair, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E o texto vai nos mostrando assim a questão das muitas águas. São as nações, são os povos, são os governos, né? Essa prostituta, então, ela se encontra assentada sobre essas muitas águas, né? Com a qual se prostituíram os reis da terra. Eu estou seguindo aqui o texto, irmão, estou no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, com a qual se prostituíram os reis da terra, fala de governo, fala de líderes, tanto religiosos, políticos, líderes de todas as esferas da humanidade, né? E os que habitam na terra, não só as lideranças, mas também aqueles que são liderados, né? Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus e cidadão da terra. Como cidadão da terra, nós temos que cumprir as nossas obrigações de cidadão da terra. Como cidadão do céu, nós aqui nessa terra, nós
temos que ser embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador? Você está aqui, mas você é representante de Jesus Cristo, você fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Se o presidente de uma nação coloca um embaixador lá nos Estados Unidos, digamos assim, e aquele embaixador age por conta própria, lamento, mas ele vai ser tirado. Porque ele tem que fazer aquilo que o que enviou determinou. Então, nós, irmão, como embaixadores de Jesus Cristo aqui nessa terra, nós temos que cumprir a palavra de Deus, né? As regras diplomáticas de Deus estão na palavra de Deus, tá? Então, prosseguindo, nós vimos aqui no versículo 2, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Irmão, prostituição aqui, irmã, também não é física, é espiritual. É como ocorreu com a nação de Israel, quando eles tinham que adorar somente o Deus verdadeiro, e eles fizeram ídolos, e eles se prostraram, e eles agradeceram, e eles faziam pedido àqueles ídolos de madeira, de ferro, de ouro, de bronze, né? Então, aquilo era uma idolatria, aquilo era uma prostituição espiritual. E isso tem sido colocado na palavra de Deus lá no livro de Naum, Isaías, Jeremias e Oséias, que está na nossa lição, que os irmãos podem estar seguindo aí, né, depois de estar lendo essas referências, né? E a visão de João, o anjo levou João até o deserto. O irmão Jordan me enviou uma imagem, né, exatamente do deserto, e essa mulher assentada sobre essa fera que está sendo colocada aqui. Então, foi mostrado num deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Irmão, uma besta é uma fera. Ela a descrição dela, irmão, assim, que a gente não consegue ver na face da terra. Ela não é um leão, ela não é um tigre, mas ela é uma fera. Ela é um animal assim feroz, né? E aqui ela começa mostrando que essa besta da cor escarlata, né, estava cheia de nomes de blasfêmias. E nós vemos aí nomes de blasfêmias, as mais absurdas faladas contra Deus em vários momentos, né? E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pensa numa coisa feia, irmão. Um animal com 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, é uma coisa que a nossa mente realmente ela não consegue visualizar. Seria importante a gente projetar essa imagem, mas essa mulher está sentada sobre essa besta, né? E aí a gente já está no tópico 2, quando entra na questão da mulher assentada sobre a besta. E aí a mulher montada sobre a besta, ela mostra que há uma interação, né? Há uma interação entre essa mulher, que ela que ela representa aqui a grande prostituta, né, a grande meretriz, e ela está em união com a besta. E a besta, ela é profetizada, ela é descrita no capítulo 13 de Apocalipse, onde é mostrado ali a besta que surge do mar, que é o anticristo, e a besta que surge da terra, que é o falso profeta. Tá? Esses personagens que a gente já ouviu falar, né? Que a gente já ouviu algumas vezes falar. E então ela está sobre o poderio, né? Esse espírito da Babilônia, quem que está comandando? É o anticristo. É o anticristo que está por trás, né? E tem aqui então, vamos ver primeiro a descrição da mulher. Ela veste uma roupa escarlata, veste de púrpura escarlata. Agora os irmãos podem seguir pela revistinha aí na página 6, tá? Os irmãos seguindo aí pela revista. Ela veste de cor escarlata, que significa reinado e luxo, né? Ela se adorna com ouro, pratas,
pedras preciosas e pérolas, materialismo e poder econômico. Ela está embasada, esse espírito do anticristo está embasado no próprio anticristo. O espírito da Babilônia está embasado no próprio anticristo, né? O cálice que ela tem na mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Irmãos, o que nós temos visto hoje em dia na nossa sociedade? Nós vemos abominações, profanações do que é sagrado, das imagens do cristianismo, né? O cristianismo é atacado nas ruas de São Paulo, os símbolos do cristianismo é atacado nas ruas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, nas grandes cidades do Brasil. E aqui em Juiz, daqui a pouco, não demora muito, irmão, para isso acontecer aqui, né? Agora veja se outras religiões que são atacadas aí, símbolos de outras religiões, o que acontece, né? O que acontece? As pessoas se revoltam, vão contra, né? Agora ocorreu contra um Alcorão, se não me engano, foi profanado, né? E houve uma rebelião muito grande. Mas nós, o que nós esperamos? Nós esperamos que a justiça venha de Deus, né? Mas o espírito do anticristo, ele está trabalhando, né, nessas questões, profanando. Eu estou falando aqui para os irmãos só para ver essa questão das abominações e das imundícias, para entender que abominação é essa, que imundícia é essa que a gente vê, né? A gente vê no dia a dia, só para aquilo que está bem latente, bem patente aos nossos olhos, né? Está muito presente aos nossos olhos a questão dessa profanação e dessa abominação, imundícia da sua prostituição. Que, seguindo ali na lição 6, na página 6, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. E agora vai falar da fera, né? A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, é o anticristo que eu já havia falado, né? Profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Então, o anticristo exatamente, é contra Cristo, é o antideus, é contra Deus, é contra a Bíblia, é anti-Bíblia. Nós temos aí muitas pessoas sendo desse porte, né? As suas 7 cabeças e os 10 chifres, né, simbolizam o poder do mundo e a sua força política. Nós vemos hoje, irmão, através antes a globalização assustava a gente, né? Mas a globalização é uma coisa boa, é o comércio, é as interações entre os povos. Agora, o globalismo é diferente. O globalismo, irmão, não é nada novo, é só uma roupagem. É a mesma coisa que ocorreu lá em Babel, em que Nimrod, ele quis ser o líder mundial daquela época. Então, o globalismo está estabelecendo bases políticas, religiosas, sociais, econômicas para ter um governo só. O objetivo é virar um caos na humanidade, entre a humanidade, e daí dizer, esse pode resolver todas as questões. Nós tivemos um exemplo aí na pandemia, né, em que os governos, as nações, eles se submeteram às ordens da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que dominava tudo. Tem que usar máscara, tem que ficar em casa, depois tira a máscara, pode sair, não, volta para casa. E começou assim, e tudo foram se submetendo a isso. Então, pode ver que foi um treinamento já para aquilo que o anticristo pretende implantar. Gerar um caos na sociedade e se preparem, porque a coisa vem aí, irmão. O que está sendo dito, eu vou dizer aqui para vocês, e quando acontecer, vocês vão dizer, o irmão Jair falou. A internet mundial, ela vai ser desligada. E aí vai ocorrer um caos maior do que foi no Covid. Vai morrer mais gente do que foi no Covid. Porque se desliga a internet, hoje está tudo conectado na internet, a parte elétrica não vai funcionar. E aí
a rede de alimentação não vai funcionar, tem muita coisa aí, irmão. E isso não é o irmão Jair que está profetizando, falando isso, não. É o Fórum Econômico Mundial, que falava a respeito do Covid antes, falava e aconteceu, e eles estão falando hoje sobre a possibilidade de um apagão de internet no mundo. E nós já tivemos no Brasil 2018, 2019, já fizeram um mapeamento dos cabos subterrâneos, submersos, aliás, de internet, e existe um plano de cortar tudo, não só do Brasil, mas do mundo todo. E como é que eles vão cortar? Não vai ser o submarino que vai lá cortar, não. Né? Eu entendo que vai ser robô. Vão lá, vão picotar todas essas redes de internet, e aí, para voltar a funcionar, vai demorar meses, tudo voltar a funcionar. Então, é um plano diabólico para instaurar o caos e para estabelecer um governo único. Tá? Então, nós estamos vendo de antemão, e nós estamos vendo nos dias de hoje, a profecia já se cumprindo, a profecia aqui do espírito do anticristo, que ele tem atuando muito e intensamente nos últimos dias que nós estamos vivendo. Né? Então, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais esse espírito do anticristo ele vai ficar acirrado, mais a perseguição para a igreja vai acontecer. E a união, então, aqui desse cavaleiro com a mulher, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. O próximo item fala mistério, a grande Babilônia. É mistério, irmão, por quê? Porque significa, se é mistério, irmão, é porque não está esclarecido muito bem. Naquele momento ele não estava esclarecido muito bem. E aí, mas esse mistério, para nós, ele está revelado porque aí é esse espírito do mal, do anticristo que está circulando na sociedade, né? E esse nome, nós temos que entender que esse nome Babilônia, ele é simbólico, mas de um poder que é de grande poder e de vasto alcance. Refere-se ali à mãe das prostituições e abominações na terra. Ela é, né, a grande Babilônia, ela é a mentora responsável pelo assassinato dos crentes, tá? Ali dos testemunhos de Jesus Cristo, porque ela está ali com o sangue, né? Está ali no versículo 6, dizendo, e a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Então, esse espírito da Babilônia, ela não é somente contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a palavra de Deus, mas o espírito ele é contra os seguidores de Jesus Cristo, contra os seguidores da palavra de Deus, tá? Então, esse espírito que tem que ficar bem esclarecido para nós. Ele quer buscar o quê? A desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas contra Deus, como eu enfatizei aqui muitas vezes. Na sinopse vai dizer, o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Então nós estamos, irmão, com uma lição assim, o pastor Douglas aqui, ele é muito feliz porque ele esboça muito bem a lição para a gente ministrar. A gente tem cada frase que ele coloca, cada afirmação que ele coloca aqui, ele coloca uma referência bíblica para a gente pesquisar, né? Então está muito bem embasada assim a essa lição. Ela está muito bem embasada, vale a pena. O livro também está muito bem elaborado, com bastante base. Ele evita dar opiniões, né? Opiniões, ele vai trabalhar sempre pautado na palavra de Deus. Então está muito boa mesmo a lição, e a gente glorifica a Deus porque tem levantado homens assim nos dias de hoje. Tópico 2, então, o espírito da Babilônia. Aonde que ele age? Sistema religioso, sistema econômico e sistema político e cultural. Esses 3 itens a gente vai ver. No sistema religioso,
ele faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. O que significa isso? Idolatria. Se vender a outros deuses, ao deus do ouro, ao deus da vaidade, ao deus da prostituição, né? Então, esse espírito do anticristo, ele vem querer entrar dentro das igrejas, na vida, ele vem disfarçado, né? Sapatinho de algodão, ele vem, mas ele vem assim de uma maneira sorrateira, né? E aí a gente vê o culto ao ego, torna o ser humano amante de si mesmo, de dinheiro, dos seus deleites. Que nem Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo. O argumento da liberdade, né? As pessoas dizendo assim, não, eu sou livre, Jesus me libertou, né? Eu posso usar o que eu quero, eu posso me vestir da forma que eu quero, ninguém tem nada, é meu corpo, minhas regras, né? Mas não é assim. Jesus Cristo ele foi identificado pela forma que ele se vestia, né? Pela forma que ele atuava na sociedade. Então, nós vemos assim, a forma de culto, o culto, ele é bíblico. Ele foi instituído lá no Antigo Testamento. A forma de culto, ela foi instituída lá no Antigo Testamento para o tabernáculo. Como chegar a Deus, como adorar a Deus, como louvar a Deus, como agradar a Deus, aquela forma, né? Mas aqueles rituais todos Jesus cumpriu. E Paulo, ele traz a doutrinação, ele traz como é o nosso culto. O nosso culto ele é racional. O nosso culto é com sacrifício de louvor. O nosso culto é com adoração verdadeira. Nosso culto tem que ter palavra, tem que ter profecia, tem que ter cântico espiritual. É Paulo ensinando a igreja, né? E o que o mundo quer fazer, né? O sistema mundano, o espírito do anticristo quer fazer? Quer desmanchar isso. Fazer a adoração extravagante, adoração com falsas teologias. Hoje em dia é bravo tu dizer assim, tu aceitar que tu é teólogo, porque tem tanta teologia falsa aí, tanta teologia mentirosa, né? Que a gente fica até preocupado, porque as pessoas colocam assim teólogo e colocam tudo nessa mesma bacia, nesse mesmo ambiente ali, teologia. A gente é teólogo bíblico, nós todos somos teólogos bíblicos, nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra, nós somos teólogos bíblicos. E teólogo é tel de Deus e logos de palavra, e de logos vem logia, que é estudo. Então, é estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, é um ministério que Jesus deu, né? Mas tem gente que usa a palavra teologia como deturpação, coloca tudo no mesmo pacote, né? Tem teologia falsa, teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia social, que nós vamos ver durante o trimestre, né? Tem várias, teologia da confissão positiva. Nós temos, na parte assim de heresias, uma infinidade de heresias, são mais de 100 heresias elencadas. Então, a teologia bíblica é a teologia verdadeira. Então, no sistema religioso, ele tenta atuar, inclusive, nessa área, né? O argumento da liberdade, posso fazer o que eu quero. Não é assim, sou livre, Jesus me libertou. Não, a gente é livre para seguir a Jesus Cristo. Ele realmente liberta a gente de várias coisas para sermos aquele que verdadeiramente livre é aquele que foi liberto por Jesus Cristo através da sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, aquele verdadeiramente livre é aquele que tem a palavra de Deus. E essa liberdade, sob o argumento de liberdade, estimula a devassidão por meio do afrouxamento sexual. Nós vemos aí entra adultério, não tem problema, pede perdão, né? Fornicação, perdoa lá, eles não sabem o que fazem, são tão novinhos, né? Tem que ser ensinado, o pecado tem que ter dito o nome, é pecado, você não pode fazer isso, né? O mundo aí acha que é normal o pecado de pessoas com o mesmo sexo. Eu acho que é normal, não tem problema, né? Normatização. Mas a palavra aqui dentro da palavra de Deus, ela continua dizendo que é pecado, que Deus criou macho e fêmea, né?
Então, a interpretação da palavra de Deus é essa. Doa a quem doer, nós temos que falar a verdade de Jesus Cristo, né? O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O que é o ecumenismo doutrinário? Vai adaptando a teologia, né, de acordo com o interesse do homem. Hoje, a teologia liberal, ela significa assim que a palavra de Deus, eles dizem assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Tem textos que ela é de Deus, mas tem textos que não é de Deus. E aí ele diz, pode pegar os primeiros 11 capítulos de Gênesis e jogar fora. O livro de Apocalipse pode rasgar e botar fora. Falam assim, né? A teologia liberal, a alta crítica, né, que nós estudamos no bacharel. Né? Então, eles estabelecem a palavra de Deus como alguma coisa inspirada, mas não é tudo. Tem gente aí dizendo, né, que a gente vê que a Bíblia tem que ser reformulada, ela tem que ser adequada. Estão querendo adequar a Bíblia para o progressismo, para estabelecer, né? Aí tem assim, ecumenismo doutrinário. Como é que eu vou dizer? O culto aos excluídos. Venha como tu estiver, fique como tu veio e vamos ver como é que vai ficar, né? Então, nesse culto dos excluídos, até tem culto gay, culto para a comunidade, eles chamam, e aí vão adequar a Bíblia para atender aquele público, mas não para que haja mudança, né? Então, deturpando a palavra de Deus. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O relativismo é aquela questão que, para a gente entender assim, para mim assistir novela é pecado. Agora, para você pode ser que não seja, né? Aí entra aquela palavra assim, não é nada disso, não é bem assim, né? Não é bem assim, mãe, né? Não é. Então, o relativismo é cada um medir o que é pecado, o que não é pecado, o que é de Deus, o que não é de Deus, com a sua própria régua. E a unidade de medida do que é certo e do errado é colocado pela palavra de Deus. É Deus que estabelece. Essa é a unidade de medida da fé e nosso guia prático de vida, né? A gente tem que crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Outra questão é o humanismo, reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O homem passa a ser o centro, que o homem decidir é aquilo, e não o que Deus está dizendo. Nós vemos isso na história da humanidade, através do período histórico do humanismo, em que a ciência é colocado em primeiro lugar. Aquilo que a ciência comprova, aquilo que a razão comprova, é bíblico. Aliás, é a verdade. Agora, o que a Bíblia está dizendo ali sobre milagres, Jesus ser concebido pelo Espírito Santo, numa mulher virgem, tudo isso é mito. Para o humanismo, tudo isso é mito, tudo isso aí tem que ser combatido, né? O mar vermelho se abrir, impossível, né? Só que, para a vergonha deles, a arqueologia, a verdadeira ciência, ela estuda, ela busca e ela comprova tudo o que está na Bíblia. Né, irmão Regis? Nós estamos estudando o livro de Atos. O livro de Atos, estabelecido, narrado pelo médico Lucas, né? E esse livro foi estudado, debatido, buscado ali. Tem mais de 50 países, tem mais de 30 países, mais de 50 cidades citadas, nome de autoridades, reis, juízes, pessoas que fazem parte da história da humanidade. E foi pesquisado e não se achou nem um erro. E tem quase 2000 anos que esse livro foi escrito. Só o livro de Lucas, né? Estou falando só do livro de Lucas, que é o livro de Atos, tá? Então, a verdadeira ciência, a questão do humanismo, ela vai comprovar a veracidade da palavra de Deus. Mas no humanismo, o homem é o centro. O que o homem pensa, o que o homem estabelece, passa a ser verdade. O sincretismo mistura o sagrado e o profano.
Para nós é bem fácil entender o sincretismo quando a gente olha para o telhado dos outros, né? Para a casa dos outros. A gente olhar para o romanismo, olhar para a Bahia, olhar para o Nordeste lá, irmão Jordan. Não sei, né? Mas a gente vê assim que existem cultos romanos misturados com o afro-brasileiro, no mesmo culto. Isso é sincretismo. Isso é mistura, né? Então, isso o espírito do anticristo, ele provoca, ele conduz a isso, né? Pois não. É como o sincretismo também a gente vê assim a questão do Império Grego, né? O Império Grego, ele tinha os deuses, a mitologia grega, aí entrou o Império Romano, só trocou de nome, né, irmã Bene? Só trocaram de nome. Os deuses gregos receberam outros nomes no Império Romano, né? E no romanismo, né, no romanismo, que é a teologia romanista, a gente vê os mesmos deuses ali na afro-brasileira, nas religiões afro, eles têm nomes diferentes, mas são os mesmos deuses, né? Então é um sincretismo, e isso é estabelecido muitas vezes até pelo próprio Estado, né? Que nem eu morei em Santa Catarina e ali tinha uma igreja que ela era pública, então não tinha assim, não é da Assembleia de Deus, não é evangélica, não é romanista, fazia culto de tudo lá, de tudo. É é um culto, um templo da cidade, do município. O município mantém, é como se fosse um ginásio de esportes, usado para ali, faz ali o que bem entender, né? Claro, tem as regras estabelecidas, mas se for romanismo, se for evangélico, e fazem mesmo, né? Espiritismo, se não me engano, entre a praia de Ingleses e aquela região lá do norte, né? Então, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, inclusive no nosso país, né? Nós vemos no sistema político, irmão, engloba tudo. Tudo, engloba Estado, município, União, tá? O espírito do anticristo está também dentro de todas as instituições públicas, irmão, todas elas, com farda ou sem farda, está dentro de todos o espírito do anticristo está agindo, e as pessoas precisam ficar alertas, os crentes precisam ficar alertas em relação às atitudes, né? Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, como algumas pautas aqui: apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, né? E mais uma série de coisas aí, pautas em cima do meio ambiente, né? Que essa história do meio ambiente já há muitos anos, nem sabia que existia tanto recurso por trás aí, mas eu entendi que essa pauta do meio ambiente tinha muita gente ganhando dinheiro em cima disso, e continua ganhando dinheiro em cima disso, dessa pauta do meio ambiente. ONGs, interesses internacionais, não só no Brasil, como em todas as partes do mundo, né? De como manter os povos pobres mais pobres e o rico mais rico. Então, a gente vê esse espírito da Babilônia agindo. O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar destas pautas. Então, se você é contra o aborto e você segue a palavra de Deus, patrulhamento ideológico, o que é? Vão procurar quem é que é contra. Ah, tu é contra, né? Então, isso está acontecendo, isso faz parte desse sistema que o anticristo está permeando através do espírito da Babilônia. Na cultura, nós temos muitos, na educação, seja universidade, seja colégio, primeiro grau, segundo grau, a gente não tem mais classe de idade. Eles estão querendo o espírito do anticristo está querendo entrar na mente das pessoas,
para que desde de novinha, já para ela não receber a palavra de Deus. Já dominar desde de novinho ali, né? Então, é fundamentalista aquele que segue, que ousa discordar dessas pautas, né? Discurso de ódio, né? Aquele que não segue, ele não tem amor, ele é do ódio, ele é do mal, né? A grande mídia, as artes, a literatura, a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. A gente vê na televisão, nos filmes, está tudo colocando, irmão, contra. Tu não assiste um filme hoje se não tem lá uma pauta progressista no meio. Seja ela do feminismo, seja ela do homossexualismo, seja ela da cultura do aborto, seja ela do uso de drogas, né? Tudo isso tu vai encontrar essas pautas dentro no sistema cultural, no teatro, né? Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. A sociedade está assimilando. A gente viu assim que o fulano lá é ladrão, mas não é tão ladrão assim, dá para votar nele, né? É ladrão, mas faz, roubou, mas faz, né? Então, as questões morais, elas são colocadas por terra, né? Os cristãos são perseguidos nesse contexto também, tanto olha só como o pastor termina aqui cada tópico desse. No sistema religioso, ele diz que a igreja é brutalmente perseguida. No sistema político e cultural, nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Né? Veja que ele vai colocando cada tópico, ele vai mostrando aqui que a igreja tem que ficar atenta. No sistema econômico, também o anticristo, o espírito de anticristo, o espírito da Babilônia, ele está junto, ele é intrínseco. Eu posso dizer até que são sinônimos, né? Mas aqui o texto fala de espírito da Babilônia. Então, o espírito da Babilônia, ele age no sistema econômico, e aqui no livro de Apocalipse a gente vê o registro do enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra que o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Irmão, o comércio não é, a gente não quer dizer, o comércio é bom, né? Comprar, vender, é um ciclo de virtudes aí. A pessoa precisa comprar, ou para outro poder vender, outro vai pagar imposto, a roda vai girar e precisa haver sustentação, né? O problema é que querem dominar esses meios, né? Dominar os meios, dominar o meio econômico, o sistema econômico. O sistema econômico, irmão, engloba toda forma de geração de riqueza no mundo. Não é só o sistema econômico, é banco, o Ministério da Economia, né? Não, é toda forma da riqueza que vai girar, de maneira que aquele que tem, ele fique cada vez com mais, e aquele que não tem, continue não tendo condição, né? E a gente vê aqui o espírito do anticristo agindo exatamente para manter assim. Tá? Ele mostra como as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isso a gente vê. A gente vê claramente por políticas econômicas manifestadas por governos, né, em que vai satisfazer. É aquela ideia da galinha que ia tirar toda a pena, né? Tem uma história lá de um ditador aí de um certo país que ele vai mostrar como é que funciona o povo. Ele pega a galinha e tira todas as penas. Vocês já viram essa história? Ele tira todas as penas da galinha, né? A galinha fica ali sangrando, e ele foi tirando, ele mostrando para ele, tirou, e daí, para exemplificar, daí ele pegou um punhado de milho, de comida, e a galinha veio correndo lá, toda sangrando, veio lá e comeu na mão dele. Ele disse, é assim que a gente tem que fazer com o povo. A gente tem que depenar o povo, e o povo dá um pouquinho de migalha, e eles vêm atrás bem quietinho, né? Então, esse é o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro.
né? Então, ainda hoje, né, o amor ao dinheiro ainda é a origem de todos os males. Jesus condena a avareza, Jesus condena, né, aqueles que adoram as riquezas, não pode ter dois senhores no seu coração. Os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. E diante de toda essa situação do espírito da Babilônia, irmão, qual a posição da igreja diante disso? Não negociar a ortodoxia bíblica. O que vem a ser a ortodoxia? A crença certa, a fé certa, não negociar, né? Volto à verdade prática do comentarista que ele colocou aqui para nós, dizendo que ela é inegociável, né? Compromisso inegociável com a palavra de Deus. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, ter a crença correta. Nesse aspecto, eu estou na página 8, tá? No primeiro tópico, no item 1, número 1 do item 3. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário. Então, irmão, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Mas, às vezes, tu está lendo a palavra, tu não consegue absorver o conhecimento. Então, por isso precisa entender a Bíblia sistematicamente. Como é que é sistematicamente? A teologia faz isso. A teologia bíblica, ela divide, né? Nós aqui no curso teológico, nós temos 3 níveis. No primeiro ciclo, a gente estuda a Bíblia como um todo, livro a livro. A gente vê os fatos da Bíblia, a gente conhece a Bíblia. No segundo ciclo, a gente vai estudar sistematizado, irmão, as teologias. Se organiza, por exemplo, a cristologia, que a irmã Berenice está ministrando agora. Todo o ensino de Jesus Cristo, né? A pré-existência, a encarnação, a missão de Jesus, o cumprimento, né? Tudo isso é organizado, estudo sistemático. E estudo doutrinário, colocado aqui o doutrinário, é colocar as doutrinas em pauta, as doutrinas bíblicas verdadeiras, né? Então, isso torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé com mansidão, temor e boa consciência. Eu coloco também para os irmãos o seguinte, irmão, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, tá? Que nem o pastor ministrou aí na terça, a graça, a gente tem que ser agradável a Deus. Como Jesus Cristo foi agradável a Deus e aos homens, nós também temos que agradar a Deus. Como é que a gente vai agradar a Deus? Fazendo a vontade deles. Formar o caráter cristão. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Demonstrar o fruto do Espírito. Irmão, o fruto do Espírito, ele tem que amadurecer, ele tem que ser saboroso, ele tem que ser palatável, né? O que acontece é que pessoas, elas vêm para a fé cristã, elas começam a dar o fruto, só que aquele fruto não cresce, aquele fruto permanece verde, não dá para chegar perto, está espinhoso, né? Ele precisa dar o fruto do Espírito conforme a palavra de Deus. Quanto mais a gente se envolve com Jesus Cristo, mais parecido com Ele a gente vai ficando, né? Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Então vai ter uma lição, né, que vai estar nos mostrando isso. Nós temos, né, nesse trimestre, né, vai ter uma lição sobre isso. Como enfrentar o espírito do anticristo? Deixar de ser carnal, andar mais no Espírito,
As coisas espirituais, é isso que é o ensinamento aqui. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. E outra coisa, irmão, aguardar a volta de Cristo. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ver Paulo dizendo para os Tessalonicenses, dizendo assim, olha, vocês foram convertidos, vocês se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo, produzir frutos e esperar a volta de Jesus. Então nós, irmão, nós a mesma coisa, nós fomos convertidos a Jesus Cristo para servir a Ele. Como servir a Jesus? Conhecendo a palavra dele, a gente vai saber como servir. E esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. E a conclusão, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. As ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse meio tempo, a igreja deve oferecer resistência ao mal. A igreja tem que resistir, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja tem que ser a coluna e a firmeza da verdade, né? Ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos de Jesus, santificar-se para a vinda do Senhor. Irmãos, eu já falei para vocês no início ali, que o espírito do anticristo já foi derrotado. João viu isso. Caiu a Babilônia, caiu o reinado do anticristo, caiu o espírito do anticristo. Mas nós temos que permanecer resistindo. Aqui no finalzinho da conclusão do pastor, ele coloca nesse interlúdio, é dever da igreja resistir ao mal, ensinar, formar o caráter de discípulo de Cristo e se santificar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Encerramos, vamos orar, vamos nos colocar em pé, irmão, vamos orar e vamos encerrar a lição, a nossa escola bíblica de hoje. Deus abençoe a tua vida.